Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui deste canal. O meu nome é Caroline e o assunto de hoje é: veja esse vídeo antes de se separar. Se você está pensando em se separar, eu tenho algumas coisas para te dizer antes de tu fazer isso, tá? Porque são coisas que ninguém avisa a gente. Principalmente a questão do preconceito, tá? Um inscrito colocou aqui no canal isso e é bem verdade. E eu decidi falar sobre isso. Porque uma das coisas que você vai enfrentar quando você se separar, se você continuar solteiro, não tiver outra pessoa logo, né? Porque tem algumas pessoas que se separam porque encontram outras pessoas para se relacionar, né? E querem assumir o outro relacionamento, enfim. Mas tem pessoas, como no meu caso, que eu não tinha outra pessoa para assumir. Eu queria era só a separação para ficar sozinha, porque o meu estado mental estava péssimo e eu vendo que a outra pessoa não ia mudar, então eu pensei, bom, então quem tem que mudar sou eu. Então eu fui em busca dessa mudança, tá? Só que aí tu começa a perceber que, principalmente aqui, que é uma cidade pequena, 600 quilômetros da capital, Porto Alegre, né? Então a cultura aqui é bem fechada ainda, né? Tu não pode assim ter muito, criar muitas asinhas, porque a cultura não vê com bons olhos isso, né? Qualquer pessoa que queira romper com uma cultura, eu indico que tu quer, por exemplo, ser solteiro, vá para uma cidade onde ser solteiro não é um problema, tá? Que eu vejo muitas pessoas falando aqui que quer que para ficar solteiro, não ter filho, então vai para um lugar onde você possa fazer isso, né? Muitas pessoas homoafetivas eu sei que fazem isso, que elas vão para outras cidades que elas são mais bem aceitas, né? Então, o que que acontece? Os grupinhos vão se fechando, né? Tu não tem mais acesso, digamos, àquele grupo de casais, tem um ciúme velado entre as mulheres, parece que tu não é mais produtiva, que tu não tem como ganhar mais dinheiro. E quando você começa a se relacionar novamente com uma pessoa, eu percebi isso porque eu não contei pra vocês, mas eu tô namorando faz um mês. Algumas pessoas mudaram totalmente comigo. Por quê? Eu acredito que tenha por trás de tudo, além de tudo, uma questão assim de ver que eu tenho mais possibilidade de gastar, porque o meu namorado vai gastar mais comigo, tá? E aí a gente começa a ser assediada por outros tipos de pessoas e profissionais, tá? Eu percebi isso. Então, tu não tem mais acesso a certas amizades, então, aí tem pessoas que vão esquecer que tu existe, né? Então, tu tem que estar preparado para isso quando te separar. Outra questão é a questão financeira. Eu tenho umas pendências até hoje, faz 3 anos que eu tô separada, que eu ainda tô tendo que lidar, né? Questão de recolocação no mercado de trabalho, né? Ofertas de trabalho, como me posicionar. Hoje, se tu não tá nas redes sociais, assim, é bem difícil, né? E os meus pacientes, assim, a maioria vem de Google, de Instagram, de Facebook, né? Então eu tive que fazer todo um reposicionamento, eu até fui estudar para isso. E tudo são gastos, né, pessoal? Aí se tu quer investir, tu investe, se tu não quer, não investe. Agora, se tu vai querer trabalhar no comércio, tu se separou, não tem filhos, ótimo, tu vai ter uma vida praticamente normal. Agora, eu tenho uma filha. E assim, quando ela fica doente, ela fica comigo, ela não fica com os meus pais. Meus pais já são idosos, assim, estão quase na casa dos 70 anos, né? Então, assim, eu não posso deixar todo dia na casa dos meus pais. E assim, eu raramente deixo minha filha lá. Então, eu tenho horários diferenciados para os meus atendimentos psicológicos, né? Mas e quem não pode fazer isso, tá? Quantas vezes na pandemia ficou sem creche? Agora nas inundações, até aqui pararam as aulas, tá? E isso assim é um terror. Já pensou parar as aulas? Aí tu vai fazer o quê? Vai colocar a criança onde vai gerar tua renda como, né?
E mesmo ainda, se eu tivesse casada, tem as questões da pessoa não querer te ajudar também, né? Então, assim, tu tem que ver no teu relacionamento se tu tem apoio do teu cônjuge, se tu não tem, né? Você que tá pensando em se separar. Se são apenas questões financeiras, se são questões de intimidade, se tu tem alguma questão com a igreja. No meu caso também eu tive que lutar muito antes de me separar, porque eu achei que Deus não ia me amar mais, na questão de não poder casar mais, de não poder ter mais ninguém, né? E aí tu vai se aprofundando no amor de Deus nesse sentido, assim, que nada nem ninguém vai nos separar do amor de Cristo, tá? E na questão de ser solteiro também, que a Bíblia fala, se você ainda não se casou, se tu quer continuar solteiro, tu continue solteiro, não tenha filhos. Mas eu acho que é uma experiência que todo ser humano deveria ter, principalmente para não julgar os outros. Porque quem não tem filho e fica falando de quem tem, não sabe 1% do que tá falando, né? Quem não foi casado e fala de quem é casado, também não sabe de nada, tá? Me desculpa, então assim, ó, eu não ouço conselhos mais de pessoas que têm menos idade que eu, a não ser que sejam coisas pro mundo digital, que eles são bem mais rápidos que a nossa geração. Eu não ouço pessoas que não tiveram filhos, eu não ouço pessoas que não foram casadas, e eu não ouço pessoas que não buscam espiritualidade, tá? Às vezes, por exemplo, tem algumas pessoas muito inteligentes, né? Muito espertas por aí. Mas eu escuto, às vezes retenho o que é bom e saio fora, né? Então, assim, cuidado com quem tu tá pegando conselhos, se tu quer se separar, né? Se tu tá buscando reajustar o teu casamento, né? Mas saiba que tu vai enfrentar problemas estando casado ou estando solteiro, tá? E daí é toda uma reestruturação de vida. O que eu aconselho se tu tá mal e o teu cônjuge não muda, eu te aconselho a você buscar mudança, né? Porque eu fazia questão de não fazer ciúmes e por causa disso eu deixei de fazer muitas coisas e acabei ficando também infeliz na minha vida pessoal, individual, e isso acaba também refletindo, né? E atualmente o que está acontecendo comigo ainda, depois de 3 anos? Eu tenho uma dificuldade ainda em transbordar, assim, eu não tenho tanta energia como eu tinha antes. E, por exemplo, compartilhar alguma coisa com vocês, às vezes eu tenho ideia de vídeo, assim, ó, mas eu não venho gravar, sabe? Eu fico esperando, eu deveria vir, sabe? Porque alguém precisa ouvir isso que eu tô falando, sabe? Às vezes a pessoa tá com o coração apertado e ela ouve alguém falando algum problema parecido com o dela e ela consegue liberar o coração, né? Então, se você é uma dessas pessoas, eu gostaria que você pudesse, de fato, mudar a tua vida, né? Buscar a tua espiritualidade, buscar o que te faz feliz novamente, né? Se tu é uma pessoa que tu nunca foi feliz e tu casou porque tu queria sair de casa por outros motivos, né? Eu te aconselho a repensar sobre isso, né? E reconstruir a tua vida, né? Porque assim não é o fim. Eu pensei assim que eu ia, né? Que ia acabar a minha vida assim depois que eu me separasse. Senti muita vergonha, senti muita culpa, me senti injustiçada, né? Mas são coisas que acontecem, né? Assim, nunca é pelo amor, na verdade. A gente sempre aprende pela dor, né? Então, eu aprendi bastante. Mas então é isso, pessoal. A vida do ser humano é cheia de desafios, né? Nunca vai ser 100% e a gente sempre tem que estar buscando, como se diz por aí, evoluir, né? A gente não pode ficar esperando pelo outro, porque isso não faz bem pra ninguém, né? Então, espero que você tome atitude na tua vida, tome a iniciativa, vá buscar a tua mudança. De repente, é algo que precisa mudar em você, né? E não no outro, mas se tu vê que
não tem solução, aí eu altamente indico que você fique sozinho, repense na vida, repense nos teus sonhos, né? E vai seguir a tua vida, tá? Deus abençoe a todos. Obrigada quem assistiu até aqui. Até o próximo vídeo.